Revista Os Novos Titãs 15, da editora Abril. Ela tem 84 páginas e ela é de 87, julho de 87. Espectro, a última esperança do universo. Essa revista, ela é uma revista que tem uma fração ali das histórias da Crise nas Infinitas Terras, que vinha sendo publicada na época em diversas revistas da editora. E como aqui na revista do Super-Homem, nas edições 34, 35, 36, e também como é citado ali futuramente aí a 37, que vai ser uma das finalizações ali, que após essa publicação vem essa do Superman 37, que já estava para concluir a saga da Crise nas Infinitas Terras. Seguindo aqui, ela tem aqui o título Morte na Aurora do Tempo. Marvin Wolfman e Jorge Pérez eram os idealizadores aí da crise, né? Os grandes cabeças aí dessa história, que mostra o Lex Luthor e o Brainiac se aliando aí contra o Psimon. O Psimon é lá do Quinteto Mortal, que o que ocorre aqui também é que as histórias da revista dos Novos Titãs se passavam um tempo antes, em 84, nessa situação aqui, nesse tempo das revistas. E a crise é de 85. Então, tem essa situação aí das histórias dos personagens, do Psimon que morre aqui, ou aparentemente uma das suas mortes, né, não sei. E aí tem esse confronto aí, ó, entre o Brainiac e o Luthor, que acabam matando ali o Psimon. Nessas histórias também tinham embaixo esse trecho em preto e branco narrando o que ocorria também nos mundos que estavam sendo destruídos ali no caso, né? E a história, ela tem muitos quadros, muitos textos e sempre com as narrações em preto e branco falando as diversas situações aí. Aqui, e as diversas terras que estavam sendo destruídas, aqui um exemplo de uma terra, aqui uma situação entre os heróis, aqui o Adão Negro sendo os vilões. Em todas as terras havia um confronto entre os heróis e os vilões devido à situação que estava ocorrendo, propiciando mais esses confrontos, essas batalhas, porque era o fim de tudo e tal. Aqui uma situação entre o Adão Negro, como eu havia dito, que eles conseguem capturá-lo e ficam ali, um ali dos negros, ali dos heróis, ficam em conflitos, se mesmo toda a situação matá-lo, etc e tal. O Billy Baxton preso ali, o Shazam no caso, né? E acabou amarrado, sem poder se transformar no Shazam no caso. Mas ali tem uma equipe que vai ali, é os vilões que estão aprisionando ele, só que uma equipe ali também com o Caçador de Marte, vai ali, consegue com o Neutron pequeno e consegue soltar sem ninguém perceber, ele se transforma e tem uma batalha. Aqui é o ponto da história que o Espectro toma uma frente ali, falando que se esses mundos, todos esses heróis e vilões continuarem dessa forma, não vai conseguir o objetivo de salvar o que der para salvar desses universos e tal. E ele tem essa intervenção falando que eles teriam que trabalhar juntos para tentar salvar, não ficar em confronto entre eles, né, no caso. E aí ele explica a situação, fala que o anti-monitor, né, que é o causador de tudo isso, ele foi para um local no tempo, que é a aurora do tempo e tal, e para eles se reunirem e para ir para esse local. E o que ocorre aqui, tem uma aparição do pacificador aqui, de diversos personagens, de diversos universos, os dois super-homens, e aí um Superboy de uma terra que foi destruída se prontifica ali para ajudar também, e eles veem várias formas de viajar no tempo ali, para que eles vão nesse local onde que ele consegue se esconder, e está lá o anti-monitor, o causador de tudo isso, né? Uma aparição do Super Sam aqui e tal, e aí eles vão, os métodos que eles veem para viajar no tempo, quem tem ali condições e poderes para isso, e aqui eles também separam os personagens com poderes parecidos, que podem ajudar ali de certa forma nessa viagem no tempo ali,
com diversos grupos ali de heróis. E eles conseguem fazer isso e de diversas formas e encontram ali o Anti-Monitor. Que tudo passava-se de um plano do Anti-Monitor para que eles fossem para todos para o mesmo local ali onde que ele se escondia, no caso, né? E tem os confrontos ali e todos se prontificam a atacar o Anti-Monitor para ver se conseguem destruí-lo, mas mesmo assim não conseguem. E aqui o Anti-Monitor acaba revelando que o plano dele era conseguir absorver a energia de todos esses personagens para ele ficar mais forte. O Spectre tem um outro plano ali que junta os magos ali, todos os magos, para passarem para ele aí, os poderes dele, para que ele confronte, ele tenha mais poder para confrontar ali o Anti-Monitor. Finalizando aqui a crise, né, a história da crise, dizendo que ia continuar nessa revista do Super-Homem 37 e tal, que vai ser uma das finalizações. Que até diz que seria a finalização, mas parece que vai ter mais uma outra parte e tal. Na revista aqui dos Novos Titãs tinha essa seção que contava as histórias de personagens e tal, aqui do a Patrulha do Destino, né, contando algumas coisas sobre eles, o Darkseid e outros personagens narrados aqui, o Gladiador, o Andante Gladio, e falava suas características, suas histórias, etc. Aqui as cartas dos leitores, com as respostas, e aqui começa a história dos Titãs, que aqui é de 84, se passando bem antes da crise, e com personagens que lá estariam em outro patamar ali das histórias e tal. Aqui é o seguinte, o título é O Domínio da Mente, é Marvin Wolfman e Jorge Pérez também nas histórias aqui dos Titãs. Aqui conta uma situação que o Quinteto Mortal, um grupo de inimigos ali dos Novos Titãs, estão presos. Tem esse personagem aqui, que é o Chip, né? Que vai tentar libertá-los, os outros membros ali do Quinteto Mortal. E intermediando isso também tem um encontro ali, que vai ocorrer entre dois grupos, os Novos Titãs, que é o Robin, o Mutano, o Cyborg, o Kid Flash, a Ravena, a Terra, a Estelar e a Moça Maravilha. Com os Renegados. Os Renegados é um grupo que nesse momento que estava fazendo uma parceria com o Batman, que é o Raio Negro, Geoforça, Halo, Katana e Metamorfo. Metamorfo que futuramente seria da parte dali da Liga da Justiça. Aí tem a Cintila, aqui presa, e eles vão, o Chip vai lá libertar, ele consegue libertar ela, e aí ela também está ali os outros membros, que é o irmão dela, o Mamute, e o Dr. Luz, que está aqui preso, que foi o antigo chefe dessa equipe, né? E eles são libertados. Fissimon aparece ali, que é o grande poderoso, o personagem que acaba também se tornando depois o líder ali do Quinteto Mortal. Eles se unem e com um objetivo. Ele tem um objetivo, eles vão criar uns seres ali, e quem sabe como finalizar é a Doutora Jessie, que é uma parceira ali dos Titãs também, e aqui gira em torno disso, deles capturarem a Doutora para que ela diga como eles conseguiriam finalizar. A Terra ali acaba recebendo uma informação que estava ocorrendo algum problema com a Doutora Jessie ali no laboratório dela e tal, e ela sai de fininha lá do grupo, que aqui no grupo, então eles estavam conversando. Dentro das histórias, a Terra, ela nesse momento, ela estava querendo saber as informações dos Novos Titãs, suas identidades, etc. Porque ela trabalhava para o Exterminador, e ela estava infiltrada ali nos Titãs, e aqui nesse momento ela mantém uma conversa em que ela questiona eles para falar as identidades, eles também querem saber mais sobre ela, e ela acaba se irritando, e também com essa informação ela acaba indo atrás da Doutora Jessie para saber o que está acontecendo. E o pessoal ali dos Titãs ficam curiosos e para saber o que está acontecendo, para onde que ela foi e tal. Ela chegando no laboratório, ela encontra os renegados ali, né? E ela não sabe quem é, eles também não sabem quem ela é. Ocorre um confronto entre eles, os Titãs ali aparecem para ajudar, e aí
o que ocorre aqui? Ela fica surpresa com uma situação, até o Mutano aqui, né? Fala, Terra, aquele uniforme, falando de quem surgiu ali, que seria o irmão dela, Brian, não sei como se diz o nome dele aqui, e aí ela acaba dizendo que é o irmão dela, eles têm um momento ali entre eles, apazigua a situação. Aqui tem também um momento entre o Batman e o Robin, né, o Bruce Wayne e o Dick Grayson, que aí o Robin aqui, ele está em confronto com o Batman, ele não quer viver mais aquela situação de ser uma dupla, de ficar na sombra do Batman, etc. Ele está passando por esse drama em várias edições aqui, e ele faz essa proposta de terminar a dupla e tal, e até parece o Jason Todd aqui, falando que ele poderia ser o novo Robin. Não sei o que ocorreu antes com o Jason aqui, como que ele foi parar ali e tal, mas é isso que ocorre aqui. Aí eles conseguem a doutora Jace, né, aprisioná-la, e o Psimon faz torturas ali com os poderes dele, para que ela diga como que finaliza aquela situação daquelas criaturas que ele tenta dominar e usar em seu favor, no caso, né? Aí volta aqui para os Titãs e o Batman junto, os Renegados, todos juntos ali, vendo o que fazer nessa situação. O Batman, nessas histórias aqui, agem, e tanto ele como o Robin, como grandes detetives mesmo. E aí eles acabam deduzindo ali da doutora Jace. Aqui numa investigação, eles encontram esses corpos ali meio com lodo, transformado. É a situação que o Simon quer finalizar. Ele não consegue ter êxito nessas mutações ali que ele quer criar, no caso. Aí, indo aqui, continuando, eles vão, como eu disse aqui, eles fazendo investigações, o Batman e o Robin, para chegar onde eles querem. Eles acabam chegando ali no Quinteto Mortal, que tem um confronto ali entre eles, né? Eles vão ao confronto deles. O Psimon tem o poder de hipnotizar pessoas, seres. Ele hipnotiza a população ali para atrapalhar os Novos Titãs ali nesse confronto. E aí, depois de obter as informações com a doutora, ele consegue finalizar as criaturas que ele quer usar ao seu favor ali nos seus objetivos. Tem um confronto entre eles, e aí termina, depois dele, o Psimon achar que os Titãs vão interferir ali, e também fazendo parte do plano dele, eles saem daquele local e explodem tudo. E crendo que ali os Novos Titãs e todos os outros membros ali dos Renegados e o Batman morreram. E o texto finaliza assim: o que? Será mesmo que é o fim dos grupos de heróis mais queridos do quadro inverso DC? Terá o mundo à mercê desses diabólicos vilões? Para saber as respostas, caro decenalta, não perca a próxima edição e não deixe de acompanhar a maior saga de quadrinhos Crise nas Infinitas Terras. E assim termina a revista, né? Os Novos Titãs, número 15, da editora Abril.